Shalom pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E essa é a versão número 3 do nosso vídeo de um verbo, vários significados. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um verbo e a gente vai aprender aqui as duas formas, dois sentidos, né? Claro que ele pode ser usado nos dois significados diferentes, tá? Só que diferente dos casos anteriores que nós apresentamos aqui, esses dois sentidos, esses dois significados, eles estão no dicionário. Se você procurar este verbo que a gente vai aprender aqui hoje, ele vai estar lá com esses dois significados, mas a gente vai aprender aqui com esses dois contextos diferentes, dentro desses dois significados diferentes, como que a gente pode encaixar ele e você vê ali a diferença nos sentidos das frases, tá? Dependendo dos contextos. Então, vamos lá? Hoje, a gente vai aprender como dizer eu trabalho em hebraico. Vamos lá? Primeira coisa é a gente conhecer o verbo, né? Provavelmente você já deve conhecer esse verbo. Esse verbo é muito comum em hebraico. É um dos primeiros que a gente sempre aprende a conhecer e a conjugar, muitas vezes, se você já é estudante de hebraico. Mas também pode ser uma novidade para você, né? Que realmente não conhecia ainda esse verbo, que é o verbo lavod. Lavod. Esse verbo ele tem como significado primário e ele é mais usado no sentido de trabalhar. Trabalhar, de trabalhar, ter um trabalho, um ofício, fazer alguma coisa, realizar uma tarefa. Então, esse é o sentido primário dele e a partir dele a gente forma também a palavra avodá, né? Nesse mesmo shoresh aqui, a gente forma a palavra avodá, que quer dizer trabalho, né? É o substantivo para você falar de trabalho. Então, veja que tá tudo ligado, né? Avodá, trabalho, lavod, trabalhar. Para quem gosta muito de hebraico bíblico, para quem estuda, para quem tem curiosidade, esse verbo ele é um verbo que tem esse sentido já desde sempre. Ele tem o sentido de, no hebraico bíblico, no idioma mais arcaico, o sentido de servir. Então, lá no hebraico antigo, se você procurar na Bíblia, você vai ver a palavra eved, ou oved, que significava servo ou, dependendo de alguns contextos, significava até escravo. Então, já tinha esse sentido de servir, tá? Servir. Aí, trazendo para o idioma moderno, né? Ele saiu um pouco desse sentido de apenas servir e ganhou mais sentido de trabalhar. Então, vamos ver como é que a gente pode conjugar esse verbo no presente, o verbo trabalhar em hebraico. Vamos lá? Então, para o masculino singular, a gente vai ter a conjugação para as três pessoas. Oved. Oved é a conjugação do masculino singular. Agora, para o feminino singular, a gente vai ter a conjugação ovedet. 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 Veja, né, como muitos casos que nós já vimos aqui no nosso canal de conjugações de verbos, a gente tem a terminação et. Et. Então, veja sempre essa diferença entre o masculino e o feminino. Então, essa terminação et, né? Et sempre aí aparecendo, sempre para deixar bem claro pra gente a diferença entre o masculino e o feminino. Agora, para o plural masculino, a gente vai ter a seguinte conjugação. Ovdin. Ovdin. Veja que a gente fala bem rápido, né? Parece que a gente até tá comendo letra, mas é assim mesmo. O V, né? Esse sonzinho de V vai estar ali, meio que mudinho, e a gente tem dim no final. Então, ovdim, ovdim. Então, essa é a conjugação, como você pode ver aí, para as três pessoas do masculino plural. Agora, para o feminino plural, a gente vai ter a seguinte conjugação, ovdot, ovdot. Então, para as três pessoas, essa é a conjugação, né, do feminino plural. Agora, já conhecendo as conjugações, já vendo ali o nosso esqueminha tradicional aqui, de como a gente conjuga de acordo com gênero e número, agora a gente vai ver a aplicação desse verbo no sentido de trabalhar em hebraico com cada pessoa, né? Feminino, plural, singular, masculino, tudinho. Nós vamos ver. Vamos lá? Então, na nossa primeira frase, aqui com o exemplo do masculino singular. Ata oved kol yom. Ata oved kol yom. O que eu tô falando nessa frase? Você trabalha todo dia ou todos os dias, né? Então, eu tô aqui falando
de uma pessoa, no caso אתה, você, então uma pessoa do masculino singular. אתה עובד, você trabalha. Então a conjugação característica tem que ser do masculino singular. אתה עובד כל יום. Então você trabalha todo dia. Todo dia. Agora no exemplo do feminino singular. היא עובדת כל יום. A mesma frase, eu mudei apenas o pronome, a pessoa, né? he, ela. Então é uma pessoa do feminino singular. Então a conjugação vai corresponder. Então vai ser עובדת. Então a frase ficou היא עובדת כל יום. Ela trabalha todo dia. Agora, indo lá para o plural masculino, temos um exemplo de frase. הם, eles, né? הם com M. עובדים יחד. הם עובדים יחד. O que eu tô falando nessa frase? Eles trabalham juntos, ou eles estão trabalhando juntos. Então, veja, plural masculino, הם, pessoas, eles, né? A gente tá falando de um plural. Então, a conjugação עובדים, עובדים, casando ali, tendo essa conexão, יחד. Eles trabalham juntos. Agora uma outra frase, agora com feminino plural. הן, com N, elas em hebraico, עובדות בבנק. הן עובדות בבנק. O que eu estou dizendo nessa frase? Elas trabalham ou elas estão trabalhando no banco, né? Bank, banco em hebraico. הן עובדות בבנק. Elas estão trabalhando ou elas trabalham no banco. הן, elas, e a conjugação característica do plural feminino. Então, a gente aqui, com 4 frases diferentes, com um exemplo de cada tipo de conjugação, né? Masculino, feminino, plural, singular. Como a gente aplica o לעבוד, verbo trabalhar em hebraico, nesse sentido. Só que agora, a gente vai ver como a gente pode aplicar esse mesmo verbo conjugado da mesma maneira, tá? A conjugação não muda, o que muda é o contexto e o significado dele. Agora, a gente vai ver no significado, no sentido de funcionar. O verbo לעבוד, no idioma moderno, tem esse significado que você também pode encontrar lá, como eu já disse, no dicionário também. Se você for procurar lá o que significa o verbo לעבוד, ele tem como sua segunda forma, né, sua segunda possibilidade de significado, o sentido de funcionar. Funcionar, um aparelho funcionar, um relacionamento funcionar. Tipo, se as coisas não estão funcionando entre nós, a gente pode sim usar o verbo לעבוד. Então vamos ver agora exemplos de frase usando esse verbo no sentido de funcionar. Vamos lá? Então a seguinte frase. את יודעת שלא ככה זה עובד. את יודעת שלא ככה זה עובד. O que eu tô falando nessa frase aqui que tá tão diferente? Ela tá dizendo, você sabe que não é assim que funciona. Você tá vendo? A pessoa tá lá fazendo, imagina o contexto, né? A pessoa tá lá fazendo uma coisa errada, totalmente contrária ao combinado, e você vai lá e dá chega a essa conclusão, essa afirmação. Você sabe que não é assim que funciona. Você sabe que isso aí não é desse jeito que faz, entendeu? Não tá errado, não é assim que se faz. Então, é nesse sentido que a gente está usando aqui o verbo לעבוד. Ele tá aqui no sentido de funcionar, não se esqueça. Então, את יודעת, você sabe, tá falando com uma mulher, את. Você sabe, שלא ככה, que não é assim. זה עובד, que funciona. Então, veja que o verbo עובד, ele está conjugado, mas ele está aqui com o sentido de funcionar e não trabalhar, tá? Essa diferença de contexto sempre tem que ficar muito claro pra gente. Se você tem dúvidas quanto a isso, a gente também tem um vídeo no nosso canal falando sobre, explicando como é que a gente entende esse negócio de contexto, como é que a gente pode entender que um verbo aqui significa uma coisa, ali significa outra. Então, se você tem dúvida, é só assistir o nosso canal. Agora, vamos ver mais uma frase? Na frase, הרדיו מקולקל כבר לא עובד. הרדיו מקולקל כבר לא עובד. O que eu tô falando nessa frase? O rádio, o aparelho, rádio de ouvir música. Também se fala rádio, só que a gente fala rádio em hebraico. Está quebrado.
o rádio está quebrado, já não funciona. Então, eu tô aqui afirmando que o rádio está quebrado e ele já não funciona. Então, rádio מקולקל, ou seja, o rádio está estragado, está quebrado, não está funcionando. כבר לא עובד, já não funciona. Então, veja que aqui eu também estou usando o verbo לעבוד com o sentido de funcionar. Mas aqui, diferente da primeira frase, aqui eu tô falando, usando ele para falar que um aparelho, né, um objeto não está funcionando, tá quebrado, não está funcionando mais. Então veja que ele pode ser usado num sentido objetivo, num sentido concreto. Você pode falar que um objeto não está funcionando mais, mas você também pode usar esse verbo no sentido de funcionar também num aspecto subjetivo, falar de coisas que não são objetos, são coisas que pode falar de sentimentos, pode falar de relação, tipo assim, meus sentimentos, meu relacionamento não funciona mais, e tanto, todos nesse sentido. Então, em sentidos subjetivos ou em sentidos objetivos, você pode usar o verbo לעבוד para dizer que algo não está ou está funcionando. E aí, viu como que a gente pode ter diferentes contextos e um mesmo verbo? Então, o verbo que a gente viu foi o לעבוד, que o significado primário dele é trabalhar, e depois a gente viu aqui no sentido de funcionar. Os dois sentidos estão corretos, os dois sentidos podem ser usados no dia a dia, em qualquer forma, em qualquer situação, que eles estão corretos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que possa te ajudar ainda mais nos seus estudos, e que se você não sabia, isso aqui é algo novo para você, então pegue aí e aplique mais ainda nos seus estudos. Essa foi mais uma mini aula de hebraico. Eu te aguardo para a próxima. Shalom!